Kylian Mbappé parecia irreconhecível. Suas movimentações sem a bola não tinham o menor vigor de antes. When it came to Mbappe's runs off the ball, they weren't what you want from your striker. Seus pênaltis desperdiçados. And he saved it again. Os defensores o neutralizavam com facilidade. Aquela ameaça constante que deixava os adversários em pânico parecia ter sumido. When I see Mbappé playing, he's not the Mbappé that I know. O mundo já não via mais o Mbappé que impunha respeito. The biggest problem here is Mbappé. No lugar dele estava apenas uma sombra do craque que um dia encantou o futebol. Algo estava errado. Quem assistia aos jogos se perguntava: o que aconteceu com o Mbappé? Os questionamentos começaram a surgir. Será que o Real Madrid havia contratado um jogador que já passou do seu auge? As dúvidas se espalharam, os rumores de declínio ganharam força. Mas então tudo mudou. Had to find space, the composure in front of goal. Kylian Mbappé! Mbappé está de volta. Um início arrebatador. O craque francês reencontrou seu brilho, sua confiança, sua letalidade. Encontrou espaço, manteve a frieza na finalização. He's been outstanding. He's giving all what people were expecting from him. O Mbappé de outrora, veloz, preciso, implacável, ressurgiu. E dessa vez, mais perigoso do que nunca. Ele voltou a ser o jogador que todos esperavam, entregando atuações dignas de seu talento absurdo. Mas o que exatamente desencadeou esse renascimento de um dos maiores craques do futebol mundial? A ida de Mbappé para o Real Madrid foi uma das transferências mais aguardadas da história. Para muitos, parecia seu destino inevitável. Vestir o lendário manto branco era algo que já estava escrito desde seus primeiros passos como profissional. Tudo começou nos tempos de Mônaco. Um adolescente prodígio surgia no cenário europeu, devastando defesas com sua velocidade alucinante e precisão cirúrgica. Desde aquela época, Florentino Pérez, o homem forte dos merengues, já o enxergava como o próximo grande galáctico, o sucessor natural de Cristiano Ronaldo. O Real Madrid via em Mbappé a peça central de seu futuro, um jogador capaz de dar continuidade ao legado da maior instituição do futebol mundial. Mbappé nunca foi um jogador qualquer. Aos 17 anos, levou o Mônaco a uma campanha espetacular na Liga dos Campeões. Aos 18, ajudou a França a conquistar a Copa do Mundo com atuações de um veterano, um feito grandioso, algo que o futebol não via desde Pelé, um adolescente dominando o maior palco do futebol mundial. A novela de sua contratação foi longa e angustiante para os torcedores merengues. Em 2021, o sonho esteve mais próximo do que nunca. Com apenas um ano de contrato restante no PSG, Mbappé era o alvo número 1 do Real Madrid. A diretoria espanhola fez uma oferta gigantesca, apostando tudo na sua chegada. Mas o futebol reservava uma reviravolta. O PSG bateu o pé, recusou a proposta, recusou abrir mão de sua estrela. O mundo assistiu, surpreso, ao impasse. E para Mbappé, que cresceu admirando o Real Madrid e idolatrando o Cristiano Ronaldo, aquele momento foi um golpe duro. Mbappé nunca escondeu seu desejo de vestir a camisa do Real Madrid. Ele falava abertamente sobre isso. E o mundo do futebol via sua transferência como uma questão de tempo. Parecia inevitável, mas então veio a reviravolta que pegou a todos de surpresa. Breaking news in the last half an hour or so that Kylian Mbappé has agreed to sign a new 3-year contract with Paris Saint-Germain. Em 2022, quando tudo indicava que o Real Madrid finalmente teria sua nova estrela, Mbappé chocou o mundo ao renovar contrato com o Paris Saint-Germain. O acordo não era apenas financeiro, ele vinha com promessas de influência, controle e a chance de levar o PSG ao topo da Europa, mas nem todos compraram essa ideia. Críticos questionavam se ele havia trocado ambição por conforto. Já os torcedores do Real Madrid, bom, eles se sentiram traídos. Ainda assim, no fundo, muitos acreditavam que era apenas uma questão de tempo. O sonho não estava morto, apenas adiado. E então, aconteceu. O anúncio da transferência de Mbappé para o Real Madrid abalou as estruturas do futebol mundial. As redes sociais explodiram, torcedores celebravam, especialistas analisavam. A mídia esportiva parou para cobrir o que já era considerado um dos maiores negócios da história. Mas essa contratação ia além de uma simples assinatura de contrato. Era uma declaração de poder. O Real Madrid, mais uma vez, provava que continua sendo o destino final dos maiores jogadores do mundo. Com o Mbappé, reafirmava sua posição no topo da cadeia alimentar do futebol. Os torcedores imediatamente enxergavam como um novo rosto do clube, o homem que lideraria a equipe na próxima década, o sucessor natural da dinastia da Bola de Ouro, que Messi e Cristiano Ronaldo dominaram por tantos anos. Mas com toda essa empolgação, veio também uma pressão imensa. Mbappé não estava
estava apenas se juntando ao Real Madrid, ele estava assumindo o desafio de ocupar o espaço deixado por Cristiano Ronaldo, e essa não era uma tarefa fácil. Muitos acreditavam que era simplesmente impossível. Será que ele conseguiria corresponder às expectativas? Estaria à altura do peso que essa camisa carrega? O mundo observava, o futebol prendia a respiração, os holofotes estavam sobre ele quando vestiu pela primeira vez o lendário uniforme branco do Real Madrid, e sua estreia foi eletrizante. Na decisão da Supercopa da UEFA contra a Atalanta, Mbappé brilhou, marcou o segundo gol da vitória. Vinícius Júnior e Bellingham participaram da jogada que culminou no primeiro capítulo da nova novela de Mbappé, e esse era só o começo. Ao pisar no Santiago Bernabéu, Mbappé deu aos torcedores do Real Madrid um aperitivo do que estava por vir, mas seu impacto foi muito além do campo. O astro francês não só elevou o nível da equipe, como também impulsionou instantaneamente o valor da marca do clube. As vendas de camisas dispararam, quebrando recordes históricos. O engajamento nas redes sociais atingiu patamares inéditos, enquanto os patrocinadores faziam fila para associar suas marcas ao jogador e ao Real Madrid. Em questão de dias, o clube reafirmava sua posição como o mais comercializável do planeta. Torcedores madridistas, rivais e até mesmo fãs casuais aguardavam ansiosamente para ver como a jovem superestrela se adaptaria às exigências da La Liga e à cultura de um dos clubes mais prestigiados da história do futebol. Só que conforme a empolgação inicial começava a dar lugar à rotina da temporada, a realidade se impôs. O conto de fadas não começou como todos esperavam. E Mbappé encontrou obstáculos que poucos poderiam prever. Ele ainda balançava as redes, mas de uma forma diferente. Muitos de seus gols vinham de cobranças de pênalti ou assistências perfeitas de Vinícius Júnior. Algo parecia fora do lugar. Mbappé não jogava com a mesma confiança e dominância que o mundo havia se acostumado a ver. O primeiro grande problema? Sua posição em campo. Conhecido por sua leitura de jogo e sua capacidade de explorar espaços, Mbappé passou a ser flagrado constantemente em impedimento. Seus movimentos, antes precisos e cirúrgicos, pareciam descoordenados. Seu primeiro El Clássico foi um desastre. Ele foi completamente neutralizado pela linha alta do Barcelona, cometendo erros básicos que ninguém esperava de um jogador com sua experiência. Então veio outro problema preocupante: sua finalização. O atacante, que construiu sua reputação como um artilheiro letal, de repente começou a falhar nos momentos decisivos. Chances claras eram desperdiçadas, pênaltis eram cobrados sem convicção, jogadas que antes terminavam em golaços agora resultavam em frustração. Mas nada foi mais humilhante do que sua noite em Anfield. Contra o jovem Conor Bradley, Mbappé foi anulado o jogo inteiro. Quando finalmente teve a oportunidade de marcar em um pênalti, errou. Um jogador que costumava brilhar sobre os holofotes agora parecia se apagar. Sua dificuldade em superar defensores no 1 contra 1 tornou-se cada vez mais evidente. O jogador, que antes era sinônimo de velocidade explosiva e dribles desconcertantes, agora parecia hesitante e previsível. Defensores que antes o temiam passaram a antecipar seus movimentos. Ele insistia em suas jogadas características, um passe elástico, um corte para dentro, mas a resposta dos adversários era sempre a mesma: desarme. A cada jogo ficava mais claro que algo estava errado. Mbappé parecia uma sombra do jogador que um dia aterrorizou defesas por toda a Europa, e como se não bastasse a pressão vinda das arquibancadas e da imprensa, os rumores começaram a surgir, começaram a tomar conta dos noticiários. Comentava-se nos bastidores que Mbappé estava lidando com problemas pessoais, que sua rotina fora de campo não era mais disciplinada e que até mesmo o álcool fazia parte do seu dia a dia. Manchetes questionavam sua ética de trabalho, sua postura e, acima de tudo, sua capacidade de lidar com a pressão implacável de vestir a camisa do Real Madrid. Nos programas esportivos, os debates pegavam fogo. Será que Mbappé havia cometido um erro ao deixar o PSG? Teria ele a força mental necessária para brilhar sob o olhar crítico do Santiago Bernabéu? Alguns comentaristas não hesitavam em fazer duras críticas. Barcelona, a Clásico. You're here for a Clásico. You're here for Champions League. Bro, you need to show up. That's why you're getting paid. You're not getting paid to score against Leganes. And I said it last year at the end of the season when we knew that Mbappé was going there. How is he going to balance that team?
Você está aqui para o El Clássico. Você está aqui para a Champions League, irmão. Você precisa aparecer. É por isso que você está sendo pago. Você não está sendo pago para marcar contra o Leganés, afirmava a imprensa. E essa é uma questão levantada há tempos. Já no fim da temporada anterior, quando a ida de Mbappé ao Real Madrid já era um segredo mal guardado, muitos se perguntavam como ele encaixaria nesse time, como encontraria seu espaço. As discussões se intensificavam. Críticos argumentavam que Mbappé só parecia um jogador fora de série da Ligue 1, um campeonato menos competitivo. Diziam que sua transferência para o Real Madrid havia acontecido tarde demais, que ele já não era o mesmo. Os números recentes não ajudavam. Sua performance decepcionante na Eurocopa com a França e a atuação apagada contra o Borussia Dortmund na Champions League levantavam uma pergunta incômoda. Mbappé já teria passado do seu auge? E mais, como ele voltaria a jogar em alto nível se Vinícius Júnior já dominava sua posição favorita, a ponta esquerda? Mas então, depois de meses de incerteza, algo mudou. Mbappé reencontrou a sua magia. Essa reviravolta, porém, não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo, uma combinação de ajustes táticos, maior entrosamento com seus companheiros e, principalmente, uma mudança de mentalidade foram essenciais para sua recuperação. Carlo Ancelotti, experiente e estratégico, percebeu que precisava mudar a abordagem. Fez ajustes sutis, mas determinantes para potencializar os pontos fortes do francês. No começo, Mbappé sofreu ao atuar como referência no ataque, em uma função mais fixa de centroavante. Ele não se sentia confortável, preso entre os zagueiros, sem liberdade para explorar sua principal arma, a velocidade. Mas Ancelotti enxergou a solução, deu ao atacante mais liberdade para flutuar pelo campo, especialmente pela esquerda, onde ele é mais letal. Agora ele não precisa ficar preso na área, pode alternar de posição com Vinícius Júnior, se infiltrando com mais naturalidade. Em alguns momentos recua para buscar o jogo, em outros surpreende os defensores surgindo pela ponta direita. A movimentação imprevisível o tornou ainda mais perigoso. Com essa mudança, Mbappé passou a receber a bola de frente para os defensores, com espaço para arrancar e criar jogadas. A confiança voltou e com ela os gols e as grandes atuações. No início da temporada, sua parceria com Vinícius Júnior e Rodrigo parecia desorganizada. Os três frequentemente ocupavam a mesma faixa do campo, tornando o ataque previsível e sem fluidez. Mas agora tudo se encaixou. O trio virou uma engrenagem bem ajustada. Trocas de passes rápidas, movimentações inteligentes e um entrosamento afiado fizeram do ataque do Real Madrid um dos mais temidos da Europa novamente. E ainda com a criatividade de Bellingham no meio-campo. Bellingham tem sido um fator crucial para o sucesso de Mbappé. Usava sobre Mbappé. Só que com o passar do tempo, ele não apenas aceitou o desafio, mas abraçou a responsabilidade de ser uma das principais estrelas do time. Suas entrevistas e declarações após os jogos mostram uma mudança clara em sua mentalidade. Mbappé parece mais focado, mais determinado e, acima de tudo, mais consciente de seu papel como líder, tanto dentro quanto fora de campo. Essa maturidade tem se refletido diretamente em suas atuações. Ele marcou um gol espetacular contra o Sevilla, brilhou com 2 gols contra o Las Palmas e mesmo na derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, foi um dos melhores jogadores do Real Madrid em campo. A transformação de Mbappé vai além dos números, sua linguagem corporal mudou completamente. Agora ele transparece confiança, driblando adversários com sua velocidade característica, escolhendo os momentos certos para finalizar e se posicionando de forma inteligente em campo. Antes parecia que ele jogava com um peso extra, como se estivesse âncoras presas aos tornozelos. Hoje ele joga com uma liberdade que só os grandes jogadores conseguem demonstrar. Esse retorno à sua melhor forma tem sido um dos principais motores do sucesso do Real Madrid nessa temporada. A cada partida, Mbappé não só atende às expectativas, mas as supera, redefinindo o que espera de um jogador do seu calibre. Ele começou a temporada de forma discreta, mas agora está no auge, liderando o Real Madrid na corrida pelo título de La Liga e lutando para ser o artilheiro do campeonato. Os críticos que duvidavam dele foram silenciados. O mundo do futebol está mais uma vez maravilhado com um jogador que continua a provar por que merece estar entre os maiores da história do esporte. Mbappé não é apenas um talento, ele é um fenômeno que está moldando seu legado a cada jogo. Se você gostou dessa análise sobre Mbappé, tenho certeza de que vai adorar o próximo vídeo que preparei. Dá uma olhada lá e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como esse.